André? André, por favor. Agora sim. Agora vamos lá. Boa tarde a todos. Me desculpe o problema que aconteceu aqui na minha máquina, mas agora está de volta. Vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou engenheiro mecânico, consultor técnico na Sigflux. A Sigflux é uma empresa brasileira no ramo da ventilação, já tem há 28 anos no mercado, né? Então, há 28 anos que nós falamos sobre sistemas de ventilação, renovação e qualidade do ar interno. Então, esse assunto, esse ano, explodiu, claro, graças a essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Estamos adaptando aqui a nossa vida com isso, tanto que a nossa entrada aqui está sendo online. Então, nunca se falou tanto sobre qualidade do ar quanto está falando agora. Acredito que todos vocês, todos nós que somos da área, né, de ventilação, ar-condicionado, a demanda por conta da qualidade do ar explodiu, né? Então, o Brasil, ele sempre tivemos portarias, resoluções, normas, temos até uma lei que fala sobre a qualidade do ar interno, né? Fazendo um resumo rápido aqui, né? Nós temos uma portaria 3523 de 98, que fala sobre a importância do PMOC, nós temos uma resolução, que é a resolução 09 da Anvisa, que fala sobre os parâmetros de qualidade do ar, fala até sobre trocas de filtros e sobre a periodicidade do PMOC. Nós temos uma norma, que é a NBR 16401, que fala sobre a metodologia de cálculo para você conseguir, para você descobrir a sua vazão correta em determinados ambientes, e cada ambiente tem uma filtragem correta. E nós temos uma lei, que é uma lei 13589, que é de 2018, que fala sobre a importância da qualidade do ar interno, né? Que o sistema de ar-condicionado, ele precisa ter, todo ar-condicionado tem que ter temperatura, umidade, taxa de renovação, para você ter esse conforto térmico, né? Então, o conforto, a qualidade do ar interno. Então, quando nós falamos de ar-condicionado, eu preciso ter conforto térmico, eu preciso ter um meu sistema de renovação e controles internos, né? De temperatura, umidade e assim por diante. Então, isso é um ar-condicionado. Hoje, o professor Pimenta até comentou, né, que acontece quando eu tenho um sistema de renovação, aumenta a minha carga térmica? Aumenta, porque o cálculo da carga térmica, né, correto, você tem que considerar o sistema de renovação do ar. A mesma coisa que fizer um cálculo de carga térmica e não considerar as janelas ou não considerar o número de pessoas. Então, vai ter uma mudança, sim, na carga térmica, né? O Leonardo Kozak, às vezes, ele fala até uma analogia com carro, né? A gente compra um carro, se a gente pedir para o vendedor, eu quero esse carro, só que sem os freios ou sem o cinto de segurança, o vendedor vende? Não vende. Então, porque o nosso mercado de ar-condicionado acaba dando esse jeitinho e vendendo só o split ou só a solução para conforto térmico, né? Então, nós temos que ser forte com isso, aplicar a nossa engenharia, né, os nossos conhecimentos, para o nosso mercado ser melhor, né? A gente ter um conforto, ter uma qualidade de vida boa. Então, eu vou falar aqui, vamos partir para a apresentação, o tempo é curto, sobre sistemas de ventilação, edificações e também controle, né? Então, a finalidade da ventilação é a necessidade do nosso conforto, saúde e, sobretudo, proteger as nossas vidas, né? Como nós temos uma edificação, temos diversos sistemas de ventilação, desde um exaustorzinho de banheiro, a pressurização de escadas, extração de fumaça, exaustão de coifas, exaustão de churrasqueiras, cozinhas, banheiros, ar-condicionado, depósito, entre outros. Então, a maioria dos ambientes a gente tem um sistema de ventilação para nossa segurança, para nosso conforto e qualidade, né? A pressurização de escadas é um dele. É um sistema que está lá parado, ele atua, pode ficar atuando 50% o tempo todo, ou só atua em caso de sinistro, que é para proteger as nossas vidas, né? São ventiladores que ficam geralmente no subsolo, que em caso de algum sinistro, ele joga ar para dentro da escada, fazendo uma pressão positiva, e com esse ar limpo, digamos assim, ele não deixa a fumaça sair. Então, protege a nossa vida, que nós temos uma rota de fuga limpa e segura, né? A mesma coisa acontece com ventiladores para extração de fumaça. Ambos são equipamentos limit loads, né? Porque eles precisam de uma ventilação
alta, uma vazão grande, pressão também para isso, porque geralmente os dutos são bem grandes. Então, extração de fumaça também é um sistema que ele entra em funcionamento, é projetado para não para funcionar, porém para nunca funcionar, né? Para não ter nenhum sinistro, porque ele funcionou significa que alguma coisa deu muito errado. Então, são equipamentos do tipo limit load que faz essa extração de fumaça para você ter uma rota de fuga segura e para a entrada dos bombeiros, assim apagar esse fogo. São equipamentos do tipo limit load, né? Nós fabricamos como empresa de ventilação, que é a nossa linha Titan. Então, é importante todos os sistemas, né? Ventilação de subsolo também, para nossa segurança. No subsolo, tem muitos prédios, tem 4, 5 subsolos, né? Então, os níveis de CO, CO2, NO2, ou gases provenientes de queimas de combustíveis fósseis ou algum outro material, fica muito concentrado. Então, é muito importante ter esses sistemas de ventilação para a nossa segurança, para a segurança da nossa saúde. Então, no caso, nós temos um equipamento que chama VRG, é um equipamento de indução. Como os nossos prédios, o pé direito sempre é baixo, nós não temos muito como trabalhar. Então, a ideia de equipamento de indução é você eliminar os dutos e você ventilar o mesmo princípio que um túnel, né? Tem aqueles ventiladores na parte superior que ele induz o ar até um caminho, até uma saída. Em sistemas de subsolo pode ser muito usado isso, e está sendo muito usado. Bom, vamos falar sobre o ar-condicionado, né? O que nós vimos na TV, que é um vilão do sistema que é um vilão sobre o nosso tempo de pandemia. Bom, o ar-condicionado ele não é um vilão, ele pode ser um aliado, ele não é remédio. Se você tiver contaminado, você pode contaminar outras pessoas lá dentro, sim. E se você tiver um sistema de renovação, não vai curar, né? Mas se você tem um ambiente saudável, a probabilidade de você começar a contaminar outras pessoas é bem menor, não? Você tem um controle de temperatura, umidade, velocidade e renovação. O vídeo que o Robert e o Adriano mostrou na apresentação passada, eles mostraram bem isso. Um sistema fechado, se você não tem ventilação, quanto tempo fica as partículas suspensas no ar? Então, é importante, sim, um sistema de renovação do ar para a segurança e para a saúde, né? Garantindo uma boa qualidade do ar. Os sistemas de ar-condicionados que nós sempre estamos aí encontrando no nosso dia a dia, né? Pode ser multi-split, bi-split, VRF, VRV, dependendo da configuração dele, se não tiver um sistema de renovação do ar ou um controle, é o uso exclusivo residencial. Todo uso para uso público e coletivo, você precisa ter esses controles, um sistema de renovação do ar. Senão o ar vai ficar saturado, vai ficar aquele ar recirculando dentro do ambiente e só conforto térmico, as pessoas vão ficar com sonolência, dores de cabeça, entre outras sintomas, que é proveniente ao ar que ela está respirando. Então, é preciso ter um sistema de renovação do ar para qualquer lugar de uso público e coletivo, né? Está aqui uma animaçãozinha simples de como funciona um sistema de ar-condicionado, né? Nós temos aqui uma unidade de tratamento de ar, né, que ele capta o ar externo, passa por ela que você está resfriando, desumidificando, dependendo de como for. Aqui é só um fluxo, mas se a gente pegar um shopping, um ambiente grande, muitas vezes tem um chiller só para desumidificar o ar externo. Isso depende dos sistemas, né? Eu acho que o Francisco Dantas, na palestra dele, ele fala sobre esses sistemas. Bom, então aqui eu tenho um sistema completo. Eu tenho o meu conforto térmico, eu estou pegando o meu ar externo e eu tenho um sistema de exaustão. Pode estar ligado com a recirculação, um sistema em paralelo. Mas aqui fecha o círculo. Eu tenho uma unidade de tratamento do ar, pegando o ar de fora, e um sistema para fazer exaustão, retirando o ar contaminado interno. Isso é um sistema de renovação, um sistema de ar-condicionado. Se você não faz um PMOC, não tem uma manutenção, o seu ventilador ou filtro vai saturar e você não tem um ar externo. Então, esse ar vai ficar viciado, recirculando dentro do ambiente. É muito importante sempre ficar com o PMOC em dia para garantir que você tenha um sistema funcionando. Você faz um investimento alto no seu sistema de ar-condicionado. Se você não tem uma manutenção, como você falou, a manutenção
preventiva é muito mais barato do que uma corretiva, né? Então, é mais fácil você manter o seu PMOC do que consertar uma máquina que quebrou por conta do seu sistema de renovação. O César comentou bem sobre as pessoas que pensam em mudar os sistemas de filtragens, né? Isso não é indicado, porque muitas vezes a máquina foi projetada para trabalhar com uma perda de carga de um filtro G4 mais M5. Se você faz uma mudança achando que está melhorando a qualidade do ar interno com um filtro F ou até um filtro absoluto, coisa que hoje diminuiu um pouquinho, mas há um tempinho atrás, diariamente as pessoas estavam cotando com nós filtros absolutos para aplicar nas máquinas. Não é indicado, não façam isso, que benefício nenhum você vai conseguir dentro do seu ambiente. Bom, as ações internas e externas, né, prejudicam a saúde das pessoas, né? O próprio fato da gente estar num escritório trabalhando, respirando, o nosso próprio metabolismo está gerando CO2 dentro do ambiente e ficando com o ambiente prejudicado, né? Geralmente, a qualidade do ar interno vai ser de 3, 5, às vezes 10 ou até mais vezes pior do que o ar externo. Então, internamente, a qualidade do ar já é pior do que o ar externo. Por isso, da importância de você ter um sistema limpo, funcionando e seguindo as normas. Isso é essencial. Ar-condicionado. Nós podemos pegar aqui exemplos de salas de aula, né? Como que fica o desempenho de um aluno quando você tem um nível de CO2 elevadíssimo, né? Elevado. Você vai ter um aluno que não vai conseguir aprender direito, ele vai ter problemas, dores de cabeça, sonolência, muitas vezes está associado ao ar que ele está respirando, né? Isso também equivale para escritórios. Você tem um escritório, aqui um exemplo de um call center que não conheço um que eu visitei que tem um sistema completo. Geralmente é um sistema piso-teto, o maior número de funcionários por metro quadrado, o nível de CO2 quanto que chega. Eu já medi alguns números absurdos, né? O limite, a resolução 09 da Anvisa fala em 1000 ppm. Eu já cheguei a encontrar 10, 12 mil. Tem casos que eu já vi algumas fotos que chegou a níveis piores, né? Mas é importante você ter um sistema de renovação do ar para esse ambiente ficar saudável. A renovação do ar, ela pode ser um sistema central ou um sistema individual. Geralmente, quando você tem um sistema já montado de ar-condicionado, a solução é fazer um sistema individual, por conta de espaço físico no seu escritório, na sua obra. Então, sistemas individuais são caixas de ventilação, que você pode ver à esquerda, ou à direita, ventiladores inline com caixinhas de filtros, né? Cada ventilador ele pode comandar uma sala, fazer a renovação do ar de uma sala. Isso para ar externo. É uma solução muito eficiente, né? Ela é eficaz com relação a nível de CO2, a contaminação interna. Para níveis de mais controle, né? Aí precisaria de um investimento maior para você ter o controle de umidade interna e externa, mas é uma solução para renovação do ar. São sistemas individuais, né? Um projetinho, né, simples aqui em 3D de como funciona, né? Eu tenho um ventilador do tipo inline, esse branco. Ao lado direito, eu não sei se vocês conseguem ver a minha seta. E, sinceramente, eu não vou mudar aqui para não atrapalhar mais nada. Temos uma caixa de filtro, essa caixa de filtro cinza, composta geralmente de um G4, um M5, fazendo a captação do ar externo, né, do lado direito, passa pelos filtros, depois ventilador e vai para dentro do ambiente. Aí você consegue fazer a sua renovação do ar individual, pode ser por salas ou pode dividir para alguns outros ambientes. Renovação também individual para split, né? Nós criamos um equipamento que é o Split Vent, de acordo com as necessidades, né? Muitas vezes eu tenho um ambiente que tem 2 a 4 pessoas, que a parede está diretamente com o lado externo, não tem o forro. Qual é a solução? O Split Vent é um sistema individual, vai funcionar para 2 a 4 pessoas, funciona com filtro G4 e G4 M5, faz a instalação diretamente na parede e você já tem o sistema funcionando. É um equipamento bivolt, ele tem a cara de como se fosse um microventilador, porém, não adianta vocês tentarem colocar um filtro no microventilador que não vai funcionar. O motor tem que ser mais forte, porque a perda de carga dos filtros, principalmente de um M5, é alta. Então,
nós fizemos um sistema compacto para atuar exatamente nessa necessidade de ambiente pequeno que é necessário fazer a renovação do ar. Aqui uma fotinho dele instalada, você pode ver que o lado externo, ele não tem posição de trabalho, ele pode ficar afastado da máquina, próximo. Aqui é só um exemplo, né? Tem a grelha de captação à esquerda, né, que está puxando o ar de fora, e do lado direito, na parte de dentro, é onde tem a entrada do ar. A manutenção é feita pela parte interna, para não ter riscos, né? Às vezes você tem uma construção que é alta, então é toda feita na parte interna, a troca dos filtros. É um sistema bem simples. Bivolt pode ser ligado com ar-condicionado ou diretamente na iluminação. Bom, as caixas de ventilação, elas geralmente são associadas a sistemas centrais, né? Mas elas podem também ser individuais, dependendo da sua capacidade. Nós criamos algumas caixas pensando em qualidade do ar, né? No canto superior direito, né, vocês estão vendo uma caixinha convencional, essa que tem um quadradinho vermelho em volta. Um arranjo 4 com polia e correia. Um fato negativo dessas caixas que nós aplicamos nas nossas, né? Que nós tentamos tirar das nossas, desvincular. Elas possuem motor com polia e correia. Geralmente, os filtros vêm antes dessas caixas. Então, não faz uma lógica com relação à qualidade do ar se você tem um filtro fino ou um filtro grosso, né, para captar essas partículas menores, e dentro dessa caixa você tem uma fonte que vai gerar material particulado, fuligem, de acordo com o atrito, né, da polia com a correia. Então, as nossas caixas de ventilação, elas são acoplamento direto, com motor e rotor, seja ele limit load do tipo Plenum Fan, ou Sirocco também, que nós aplicamos com motor interno. Então, é acoplamento direto, não tem as polias e correias para gerar fuligem dentro do seu ambiente. Tem algumas fotos em cima, né? Nós temos a caixa GFR, que é um equipamento Sirocco, com motor de acoplamento direto, que justamente faz essa função de renovação do ar com vazões e pressões maiores do que esses equipamentos individuais, né? De fluxo misto, ou alguns centrífugos pequenos, e tem a Plenum Fan, que é a GLPF, que aí sim já é um rotor limit load, que a aplicação é para pressões altas. No mercado existem algumas tecnologias novas focadas para a qualidade do ar interno, né? Uma delas é a IRC. Não sei se alguém já conhece, já aplicou esse tipo de equipamento. É uma tecnologia que ela gera um peróxido de hidrogênio. Tem alguns fabricantes que tem algum outro componente a mais, mas basicamente é uma lâmpada, né, de ultravioleta que é em contato com alguns metais nobres e geram esse gás. Então, as caixas de ventilação podem ser acopladas diretamente nessa lâmpada. Então, você já tem um ventilador que você vai precisar fazer a movimentação desse ar acoplado direto com a lâmpada. Então, o ar que vai chegar internamente ou de recirculação já vai ser um ar tratado, que ele vai poder atuar no tratamento do ar de uma forma mais dinâmica, né? De uma tecnologia não passiva. Aí já é uma tecnologia ativa. Aqui está um exemplo de uma instalação, é uma caixa de ventilação. À direita, vocês conseguem observar que tem uma lâmpada dentro dela, né? Que tem um azulzinho ali. Então, é exatamente assim que ela fica instalada. Pode ser instalada no ambiente ou com percursos de dutos, que ela vai levar esse peróxido de hidrogênio para dentro do ambiente. Essa tecnologia, ela vem crescendo mais no Brasil, ela já é bem conhecida lá fora, né? Aqui está um estudo feito nos Estados Unidos, lembrando que a Sikflux não fabrica essas lâmpadas, mas nós enxergamos a necessidade de uma boa qualidade do ar interno dentro do ambiente, então nós criamos um ventilador que ela pode ser acoplada a essas lâmpadas, né? Então, de acordo com o estudo, essa tecnologia IRC, né, ela é capaz de eliminar em 15 minutos 99,99% do patógenos do tipo RNA, da mesma cepa do coronavírus. Então, é uma tecnologia funcional e nós enxergamos isso como um aliado a nós do ar-condicionado, da ventilação, para combater tanto os tempos de Covid ou contra outros fatores, né? Não necessariamente você aplica ela em locais com medo de Covid, mas ela pode tratar o ar e ter saúde dentro de qualquer ambiente. Recuperadores de calor, né? Nós temos um CRS,
que diminui exatamente a carga térmica quando você faz o cálculo de renovação do ar. Já entra no caso da pergunta do professor Pimenta, né? Se eu vou fazer uma renovação do ar dentro de um ambiente, eu vou aumentar sim minha carga térmica. Se eu aplicar um recuperador de calor, eu faço a troca térmica do ar saturado, porém frio dentro do ambiente, com ar quente, porém bom lá de fora. Então há um cruzamento desse ar, do ar quente com ar frio externo, e apenas troca térmica, uma convecçãozinha por paredes finas. Então eu consigo diminuir a minha carga térmica da renovação do ar. Ele é bem simples, né? É uma célula que tem um cruzamento, e esse cruzamento não tem contato um ar com o outro, é apenas uma troca térmica, justamente para você diminuir a carga térmica do ambiente, muito usado lá fora, nos Estados Unidos, em residências usam. No Brasil, já estou vendo alguns projetos, se não bastante projeto, entrando já com esse sistema, que é uma ótima solução para quando a gente tem uma eficiência energética. Criamos também, essa aqui é uma novidade da SICFlux, né, que criamos um sensor de CO2 para trabalhar com as nossas linhas individuais de renovação do ar. Então, ele é um sensor de CO2 que fica dentro do ambiente. Quando nós fazemos o cálculo de renovação do ar, seja ele pela resolução 09 da Anvisa ou pela NBR 16401, nós consideramos sempre o número máximo de pessoas. Porém, no dia a dia, nem sempre é aquele número calculado que vai frequentar. Então, eu consigo modular esse equipamento, por mais que seja um equipamento simples, né, monofásico, eu consigo modular ele para as necessidades. Ronaldo, eu não tô vendo o meu tempo aqui, mas você me dá um aviso aí se eu estiver passando. Pode deixar que eu aviso, pode deixar. Ah, legal. Ó, como que funciona o sensor de CO2? Ele foi feito para as linhas pequenas, né? Eu estou falando da linha Max, são um equipamento de fluxo misto que trabalha junto com as caixas de filtro. Então, esse sensor de CO2 fica dentro do ambiente, então a alimentação chega por ele e sai comandando o ventilador. É uma instalação extremamente simples, que ela pode ser instalada em qualquer ambiente que você vai fazer essa instalação individual. Nós pensamos numa solução mais simples possível e funcional. Então, é uma solução eficaz para você ter um controle do seu ar de renovação e assim você consegue ter uma economia energética, tanto na potência do ventilador, quanto no seu sistema de ar-condicionado. Como que ele funciona? Ele fica fazendo a leitura o tempo todo do nível de CO2 interno, né? Se o nível de CO2 ficar entre 0 e 650 ppm, limite é 1000, lembrando, de 0 a 650, o ventilador vai trabalhar com 30% da capacidade. Então, ele vai baixar a rotação do ventilador, baixando a rotação, o consumo também cai. Então, ele vai trabalhar 30% de sua capacidade. O nível de CO2 aumentou, entrou mais pessoas dentro do ambiente. Ficou entre 650 e 950. Ele vai elevar a rotação do ventilador para 50%. Aumentou mais ainda o nível de CO2, entraram mais pessoas dentro do seu ambiente. Está bem próximo de 1000 ppm, está em 950. Tá tudo bem? 5 minutos, tá? Certo, ok, tá certinho. 950 ppm, ele já eleva para 100% da sua capacidade, que foi calculada para esse número máximo de pessoas, e assim que o nível de CO2 cair, ele vai modulando novamente para 50% e 30%. Fizemos um estudo de caso para mostrar como que funciona e qual que é a ideia. Esse sensor está instalado nessa sala. Se vocês repararem, lá no fundo, em cima do armário, tem uma caixinha bem pequenininha em cima do vidro, naquela bandeira superior da divisória. Ele está fazendo a leitura do CO2 interno. Nessa sala tem 4 pessoas. Como que funcionou esse estudo? Bom, um teste. Deixamos só o sensor de CO2 funcionando para ver como que trabalhava o nível de CO2 internamente. Então, percebemos que o teste foi feito das 7h30 até as 5h30. Nível de CO2 já parte de 885 ppm, que é um restígio do dia anterior. Então, ele vai trabalhando de 850 e atinge o pico às 11h30 antes do almoço, e após o almoço, ele volta a subir. Legal, o ventilador está desligado, então nós sabemos como funciona o nível de CO2 dentro dessa sala.
com o ventilador calculado para 4 pessoas, trabalhando o tempo todo. Então, a potência consumida do ventilador é 62 watts, então conseguiu manter o nível de CO2 baixo, abaixo dos 1000 ppm, só que o consumo ficou no máximo do ventilador, que está sempre, ele não teve nenhuma modulação, ele ficou 100% ligado. Ligando o sensor de CO2 no ventilador. Como que ele trabalhou? Então, deu para perceber que ele começa a modular a potência consumida do ventilador e o nível de CO2. Nós mantemos o nível de CO2 baixo, sempre abaixo dos 1000 ppm, e a potência do ventilador, a 7,30 ficou em 34 watts, contra 62 com o motor ligado direto. Um nível de CO2 aceitável. Ele chegou o limite dele foi a 970 ppm, que quando o ventilador vai a 100%, que nós chegamos a 62 watts. Então, deu para perceber quanto que cai o nível de CO2 e quanto que você tem de consumo energético no ventilador. Essa potência consumida é só no ventilador, mas você tem uma economia no seu sistema de ar-condicionado, que ele trabalha um pouco menos. Um sistema simples pode ser aplicado em instalações individuais e funcional. Bom, conclusão, né? Foi instalado um equipamento, um ventilador do tipo de fluxo misto, Max 150 com uma Fillbox 150 e o sensor de CO2. Houve uma economia de 33% na média geral em economia de energia e uma redução no nível de ruído do equipamento em 90% do tempo. Se eu caio a minha rotação, o meu nível de ruído cai também. Então, se eu tenho o ventilador trabalhando com uma rotação baixa, o nível de ruído se torna imperceptível, dependendo de onde está instalado, claro. E você consegue perceber esses equipamentos, o funcionamento quando ele entra em máxima. Então, você tem uma redução em 90% do tempo no nível de ruído. Muito interessante, principalmente para escritórios, salas de aula, qualquer ambiente, você reduz o nível de ruído e reduz o consumo energético. Novamente, esse estudo foi feito apenas em um ventilador. Imagina um sistema maior ou com as máquinas de ar-condicionado já trabalhando. Diminuindo o ar externo, você consegue fazer o cálculo da carga térmica. Às vezes é interessante você aplicar um sensor de CO2 ou um trocador de calor. Então, tudo é feito por um cálculo. Uma mensagem final, no termo dessa apresentação que eu quero passar para vocês, é isso. Cuidado com o conteúdo gerado nos meios de comunicação. Nós estamos vendo que o ar-condicionado está sendo taxado como vilão, mas não é bem isso. Ele pode ser um aliado no combate do Covid, ele não é remédio, porém o ar-condicionado bem cuidado, bem projetado e bem mantido, ele é, como diria o Arnaldo, ele é bom, faz bem e é bem limpo. Siga as recomendações também da associação. Sigam as normas. Qualquer dúvida que você tiver, procure a Brava, que a Brava vai sempre ter algum profissional para te ajudar. Ou os fabricantes também, estamos sempre dispostos a ajudar com relação aos sistemas. Eu deixei o meu e-mail no começo, vou deixar aqui no final, porque se tiver alguma dúvida que eu não consegui responder agora, por tempo, ou sei lá, o que for, consultor02@sictel.com.br e sigam também a nossa rede social, o Instagram, SicFlux, que nós sempre estamos atualizando com algumas fotos de algumas instalações, de alguns parceiros voltados a sistemas de ventilação em geral. É isso, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Pronto. Deu certo? Obrigado, André. Bem, falando aí a Brava, consulta a Brava, a gente tem pelo menos 3 presidentes de DNs aí da Brava nos assistindo agora, né? O Cristiano Brasil, que é o presidente do DN Ar-Condicionado, o Marcelo Munhoz, que é o presidente do Qualindor, né? O DN de Qualidade do Ar, e o Eduardo Bertomeu, que é o novo presidente do DN Ventilação. Obrigado por nos prestigiar. Bem, mas aí já de cara, deixa eu falar, tem uma pergunta, André, Oi. do professor Pimenta, tá? Que é o seguinte,
Qual a recomendação quanto à necessidade de calibração periódica do sensor de CO2? 2. Qual a posição recomendada para a posição local de instalação do sensor de CO2, ou seja, a localização, né, do sensor de CO2? São duas. Mas tem também só duas observações que eu gostaria já de colocar, e aí você comenta, que é que o Alexander Wickstrom pergunta: o sensor não funciona com o CRS? Que é aquela... Certo. Tá? E o Paulo Reis, que diz o seguinte, que a Osram também possui uma lâmpada UVC própria, certo? Com fim de proteção, de não liberar o ozônio, e que eles têm trabalhado com essa lâmpada com bons resultados. Tá aí, depois eu cobro da Osram o comercial. Tá certo. Vamos lá. Bom, calibração do CO2, sensor de CO2. Nós temos o equipamento de sensor de CO2, calibração dele, o correto seria anualmente, porém a cada 6 meses, todo o ambiente com ar-condicionado e tem o PMOC em dia, é feita as análises internas, né? O que nós indicamos que é feita uma comparação do nível de CO2 interno com a média apontada pelo sensor, porém anualmente é interessante fazer essa calibração. Pelo PMOC também, nós indicamos uma limpeza externa dele, porém, no manual do sensor de CO2 tem uma nota sobre isso. Porém, é interessante fazer sempre esse comparativo, com análise de qualidade do ar interno, que é feita a cada 6 meses, comparando com o nível de CO2. A instalação dele é sempre a 1,5 m mínimo do chão, nunca na frente de alguma bancada de escritório, para não ter interferências da respiração da pessoa. Essa é a única recomendação, 1,5 m do chão e nunca próximo a uma pessoa que possa, a própria respiração, a fala dela, influenciar na leitura do sensor de CO2. Isso é muito importante. Ele faz a leitura full time, porém, ele tem um tempo justamente para isso, né? Então, ele não manda o comando para o ventilador todo segundo, ele manda a cada 15 segundos ou a 1 minuto. Eu preciso pegar na especificação dele, mas eu vou mandar isso, já até anotei aqui para o Pimenta, para o professor. Tudo certinho. Ele não funciona ainda com o CRS, nós estamos fazendo alguns testes. A SICFlux entrou com a linha de qualidade do ar interno inteligente nos equipamentos da linha Max. Nós estamos com planejamento de entrar com novos equipamentos atendendo as caixas de ventilação, a linha CI e ao recuperador de calor também. Então, nós já temos um plano para lançamento para esse tipo de equipamento. Pronto? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Bem, aí eu passo para os outros palestrantes, ou panelistas, né, como diz aqui o Zoom, tá? Se querem fazer mais alguma observação, estão à vontade, tá? Fiquem à vontade. Eu só agradeço, em nome da Trox, a oportunidade de participar, né, de uma rede de palestras aí bastante interessante mesmo. E estamos aí à disposição, Ronaldo. Virtual, presencial, conte conosco aí. Os clientes também, né? Obrigado, César. Muito obrigado. Robert? Eu também queria agradecer a participação de todo mundo. Tá? Não tenho mais coisas para acrescentar, mas gostei muito do evento. Primeira vez que participei assim virtual, sempre participei presencial, mas gostei muito. Obrigado a todos. Agradecer também, muito obrigado a todos pela presença virtual, né? E não deixe de assistir amanhã também, que a gente preparou um material bem bacana. André? Legal, queria agradecer a todos. Nós tivemos aqui um número de participantes em torno de 90, pelo menos foi agora que eu estou dando uma olhada aqui.
O assunto é muito importante, então temos que prestar muita atenção no nosso trabalho, no nosso sistema de ar-condicionado, para trabalhar sempre conforme as normas. Então, eu estou à disposição, todos nós estamos à disposição para qualquer dúvidas. Deixamos os nossos e-mails, né? Então, o que precisar, estamos à disposição para ajudar no que for possível. Ok. Gente, olha, só mais alguns lembretes, né? Em primeiro lugar, muito obrigado ao César, ao Robert e o Adriano e ao André, certo? Em primeiro lugar. Lembro novamente que o Intrac só é possível graças ao patrocínio das empresas que nos apoiam, como a Armacel, a Aspen Pumps, a Belimo, Indústrias Tose, a Mercato Automação, a Multivac e MPU, Oventrop, a Sanrua, Sicflux e a Trox. Tá? Amanhã a gente tem a última sessão, né, desse Intrac virtual, que o tema são soluções simplificadas para as instalações eficientes, que é novamente o Robert e o Adriano falando sobre a montagem, né, a produção de dutos em painéis pré-isolados, o Carlos Navarro da Aspen Pumps falando sobre o controle de condensado, o André Dichter sobre isolamento térmico com espuma elastomérica e o Fábio Souza da Sanrua falando sobre válvulas de expansão eletrônicas em relação à qualidade do frio e dos alimentos. Bem, assim, entendeu? Aqui nós temos várias pessoas cumprimentando todo mundo, como o Pedro Andrei, o Mário Alexandre. Aliás, obrigado, Mário Alexandre, mais uma vez pela presença. Também o Francisco Dantas. Obrigado, professor Francisco Dantas, certo? E agradeço a todos mais uma vez e espero tê-los conosco amanhã, tá ok? Então, obrigado, tchau e até a próxima. Valeu, tchau, obrigado a todos. Abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.